Seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda ao canal Momento de Fé. O Senhor Jesus, certa vez, falou a respeito de um homem que edificou a casa dele em cima da rocha. O Senhor Jesus então disse que este homem que construiu a sua casa sobre a rocha teve um resultado excelente na sua vida, pois caiu a chuva, transbordaram rios, ventos sopraram, bateram com força contra a casa que o homem construiu sobre a rocha. E o Senhor Jesus disse que esta casa não caiu porque foi edificada sobre a rocha. O Senhor Jesus também falou a respeito do homem que construiu a casa dele sobre a areia. E da mesma forma que a chuva caiu, que transbordaram os rios e que os ventos sopraram sobre a casa do homem que construiu sobre a rocha, assim também sopraram, caíram e transbordaram, batendo com ímpeto sobre a casa do homem que construiu sobre a areia. E o Senhor Jesus chama este homem que construiu a sua casa sobre a areia de insensato. Porque enquanto a casa do homem que construiu sobre a rocha permaneceu de pé, apesar dos problemas que sofreu, o homem que construiu a sua casa sobre a areia viu a sua casa desabar. O Senhor Jesus, então, ele nos diz que o homem que constrói a casa sobre a pedra, sobre a rocha, é aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica. É aquele que dá ouvido às palavras de Deus. E que o homem que teve a sua casa derrubada, casa esta edificada sobre a areia, é aquele que não ouve, que não dá ouvido, que não pratica as palavras de Deus. E o Senhor Jesus chamou aquele homem que fez sua casa sobre a rocha de prudente. E aquele que fez a sua casa sobre a areia chamou de insensato. Você que ouve esta palavra, esta meditação de hoje, esta palavra está no livro de Mateus, no capítulo 7, o versículo 24 em diante, onde o Senhor Jesus nos fala sobre pessoas que constroem sobre a rocha e pessoas que constroem sobre a areia. Nós sabemos que se você for construir algo sobre a rocha, sobre a pedra, você vai ter mais dificuldade porque é duro. Para você fazer seu alicerce ali, você vai ter que, além de cavucar, vai ter que quebrar a pedra para preparar o seu alicerce, ou alguns chamam de fundação. Já aquele que constrói sobre a areia ou sobre a terra fofa, o cavar vai ser muito mais fácil, o lançar o alicerce vai ser muito mais rápido, mas a casa não terá sustentação suficiente, não para ser levantada, não para ser construída, mas para resistir àquilo que vier contra ela. E eu pergunto a você que ouve esta mensagem, você prefere a facilidade, que no final vai redundar em derrota, ou você prefere aquela construção mais demorada, mais sólida e que vai permanecer? Muitos estão querendo construir suas vidas com facilidades. Conseguem prosperar, conseguem sucesso e às vezes no meio do caminho tudo se acaba, tudo desmorona. E muitos não sabem o porquê isso acontece. É porque edificaram as suas casas sobre a areia. E como você pôde ouvir e pode verificar na sua Bíblia, edificar a casa sobre a rocha é aquele que pratica e ouve as palavras de Deus. Edificar a sua casa sobre a areia é aquele que não pratica e não ouve as palavras de Deus. E a pergunta que surge é: sobre que tipo de solo você tem edificado a tua casa, a tua vida e a tua família? Sobre a areia ou sobre a rocha? Às vezes muitos se surpreendem com alguém que está de pé e permanece de pé, mas se você for buscar o fundamento é porque esta pessoa certamente edifica e edificou a casa dela sobre a rocha. Portanto, querido ouvinte do canal Momento de Fé, convido você a edificar a tua vida sobre a rocha, ouvindo e praticando as palavras de Deus,
para que a tua vida seja bem-sucedida, para que os teus sonhos, os teus projetos sejam alcançados e não sejam derrubados com o tempo e não venham falhar. O Senhor Deus, quando fala a Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, ele diz a Josué: seja forte e corajoso. E também disse a ele: medita no livro desta lei de dia e de noite, e não cesses de falar a respeito dele. Deus, lá no Velho Testamento, deu a receita. O Senhor Jesus ratifica isto, então que você possa ouvir e praticar as palavras de Deus, e que a tua vida seja abençoada. Esta é a mensagem de hoje do nosso canal. Agradeço a todos que se inscreveram no nosso canal. Não se esqueça também de deixar o seu like. Ajude no crescimento de nosso canal. Foi um prazer ter você conosco mais uma vez. Estamos chegando ao final desta breve meditação e eu aguardo você no próximo Momento de Fé. Fique na paz de Deus.